No vídeo de hoje, vamos estudar unidades de medidas, notação científica e ordem de grandeza. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Etc. Física. Eu sou o professor Eduardo Campos e mais uma aulinha aqui. Essa aula aqui vai ser uma aula introdutória com alguns conceitos matemáticos que são necessários, tá? Então é uma revisão de alguns conceitos necessários de matemática para nós iniciarmos nosso estudo da física, ok? Em todas as suas áreas, em todos os seus ramos, em todas as suas aí subdivisões, tá? Então eu vou começar essa aula com uma provocação, que é a seguinte, que está aqui na tela. O que precisamos fazer inicialmente para conseguir fazer ciência? Principalmente ciência exata, que é o nosso caso, né? Então aquelas ciências que trabalham com números exatos, com valores, tá? O que eu tenho que fazer para conseguir estudar esses números? Quando eu faço esse tipo de pergunta em sala de aula, o pessoal fala, estudar, analisar, pensar, avaliar. Fala, ok, beleza, esses verbos são importantes, né? Essas ações são importantes, mas existe uma específica que tem que ser feita, porque se ela não for feita, eu não consigo fazer nenhuma dessas outras, tá? Parou aí? Pensa um pouquinho, dá um pause e pense, tá? Pensou? Vamos lá. Se você disse que é medir, beleza, você acertou, tá? Então, para se fazer ciência exata, eu preciso medir, eu preciso trabalhar com medições, eu preciso mensurar coisas, tá? Até coloquei ali uma fitinha métrica, aqui um termômetro, tá? Então, essa é a ideia, nós precisamos fazer medições para depois estudar, avaliar, comparar, analisar e etc, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte agora, ó. Vamos supor que eu chego pra você e falo assim, ó, te dê um número. Vem aqui e fala assim, ó, 100. Pra você, o que é isso, tá? Você deve estar pensando assim, cara, isso aí pra mim é só um número, tá? Não passa de um número, ele representa uma quantidade de alguma coisa. Mas se eu chegar pra você e falar assim, ó, 100 metros, aí você fala, opa, peraí, agora 100 metros? Isso aí pode ser uma distância, pode ser um deslocamento, pode ser um comprimento, uma dimensão qualquer, ok? Então, ó, mais uma. Se eu venho e falo assim pra você, 37. Você pode falar assim, pô, cara, isso aí é número do bingo, né? Sei lá. Um dos números da Mega Sena, não sei, né? Mas inicialmente é só um número. Agora, se eu chego e falo assim pra você, ó, olha, 37 graus Celsius. Aí você fala, opa, isso aqui é a temperatura, talvez temperatura tá fazendo na praia, vai fazer na praia no feriado prolongado, já pensou? Pois é. Então o que eu tô querendo dizer pra você com isso? Que na física nós estudamos grandezas físicas, tá? Só que uma grandeza física, para ela ser uma grandeza física de fato, ela precisa de um valor, um número, e ela precisa de uma unidade de medida, tá? Então o que nós vamos estudar ao longo de toda a física são grandezas físicas. Mas o que é uma grandeza física, tá? É uma medição, é um valor, tá? Que tem um número, né? Um valor propriamente dito, né? Em módulo, pode ser positivo, pode ser negativo, e ela tem uma unidade de medida. 100 para mim é só um número. Agora, quando eu falo em 100 metros, ou seja, eu tenho um valor e uma unidade, isso passa a ser uma grandeza física. Deslocamento, comprimento, distância, altura, ok? Então, esse é o primeiro princípio aí. Então, assim, uma grandeza física ela tem que ter no mínimo isso daí. Tem outras características que eu não vou trabalhar agora, eu vou trabalhar isso numa outra aula, tá? Numa aula de vetores, mas aqui não. Aqui vamos focar só no mínimo. O mínimo é isso, eu tenho que ter um valor e tenho que ter uma unidade de medida. Então, vamos pensar em grandezas físicas aqui, ó. Temperatura, como a gente tinha falado, aceleração, velocidade, luminosidade, enfim, tudo que está relacionado a fenômenos naturais. Todo tipo de fenômeno natural que eu posso medir, que eu posso mensurar, é uma grandeza física que nós vamos estudar, ok? Então vamos lá, continuando. Aqui nós temos algumas unidades físicas básicas, tá? Ou seja, elas são base para todas as outras. É o comprimento, tá? Ó, a massa,
certo? Deixa eu colocar aqui a canetinha laser aqui para você acompanhar. O comprimento, a massa, certo? O tempo, a temperatura, a corrente elétrica, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Essas são grandezas físicas básicas. Todas as outras grandezas, tá, que existem se originam dessas. Por exemplo, velocidade. Velocidade é a razão entre o comprimento, uma distância, e o tempo, né? Então, distância pelo tempo me dá velocidade. E assim por diante, tá? Agora, existe um negócio chamado Sistema Internacional. Negócio não, né? Existe um combinado aí entre os cientistas de todo mundo, tá? Uma agência que fica lá na França, tá? Uma espécie de escritório, de instituição, tá? Que ela determina, tá? Ela cuida do Sistema Internacional de Unidades de Medidas, tá? Até coloquei aqui Sistema Internacional em maiúsculo, né? Porque a gente sempre usa a sigla SI. Quando você ver essa sigla SI num exercício, numa questão, significa que ele está pedindo as unidades padrões, tá? Então vamos lá, ó. Cada uma dessas aqui tem um padrão. O comprimento tem como padrão a unidade metro. A massa tem como padrão a unidade quilograma. O tempo tem como padrão a unidade segundos. A temperatura, você falou era Celsius, né? Não, é Kelvin. Corrente elétrica, ampere. Quantidade de matéria, o mol. É o mol da química mesmo, tá? Intensidade luminosa, candela, tá? E aqui temos as letras que representam cada uma delas. A letra L minúscula representa, tá, o comprimento. A letra M minúscula representa o metro. Mas toma cuidado, ela também representa a massa, tá? E assim por diante, ó. K minúsculo e G minúsculo para quilograma e assim por diante, tá bom? Então você tem aí as letrinhas que identificam, para você não ficar escrevendo toda hora. Comprimento, comprimento. Não, você põe lá L, você já sabe que é comprimento, tá bom? De length, né? Do inglês, ok? Então, por que existe o sistema internacional? Hoje o nosso mundo é globalizado, tá? Então, antigamente, cada civilização, cada tribo, cada país, sei lá, media do jeito que ele queria. Então, para poder fazer comércio, por exemplo, com uma outra tribo, como é que é medir? O que é litro para um? O que é comprimento para outro? Como é que um mede? Como é que outro mede ou não? Por exemplo, existe uma unidade de medida muito antiga chamada côvado. Você já deve ter ouvido. Quem costuma ir na igreja aí, quem já leu a Bíblia algumas vezes, na Bíblia tem lá, né? Os antigos, principalmente Israel antigamente, antigos egípcios, né? Usavam o côvado, que é a medida, tá? Média do antebraço, tá? Ó, da ponta do dedo maior aqui até o cotovelo, tá? De um homem adulto médio. Mas detalhe, gente, né? Um valor médio para padrão é complicado. Imagina que cada um vai ter um tamanho aqui, né? Vai ter um valor aproximado médio, mas um vai ser maior, outro vai ser menor. Imagina, então se você comprar de um cara que tem um bração maior, você se beneficia. Agora, se você comprasse alguma coisa nessa medida de um cara que tem um braço menor, você perdia, tá? Então, ao longo do desenvolvimento da nossa civilização, o comércio entre tribos, entre povos diferentes começou a se estreitar. Então, ao longo da história, a gente foi precisando criar padrões. O sistema internacional é um padrão muito recente, não é algo nada antigo, é algo de poucos anos, depois do desenvolvimento científico. Mas o fato é que existe uma unidade padrão e quando você vai fazer projetos internacionais, ou então quando uma empresa lida com o comércio exterior, ela precisa seguir esse padrão para que não haja problema, ok? Essa é a ideia. Então esses são as unidades de medida padrão e você precisa saber principalmente, gente, ó, comprimento, massa e tempo. Essas você tem que saber de cor, beleza? Mas vamos lá, eu vou aqui mostrar para vocês o que é exatamente o metro, o segundo, tá? E o quilograma, que são as três mais importantes. O que é um metro? O metro ele era medido com uma barra, tá? De irídio e de platina. Acho que é isso mesmo. Era, né, então era uma placa que era feita exatamente na medida e ficava guardado lá no escritório de patentes, lá no escritório lá do pessoal do Sistema Internacional. Só que percebeu-se que ao longo dos anos aquele material ia se deteriorando, ainda que ele fosse guardado com todo o cuidado do mundo. E aí o padrão se modificava. Pensando nisso, ao longo desses anos, os físicos começaram a pensar numa forma de medir esses padrões ou
ou fundamentar esses padrões em, em constantes universais da física, tá? Em constantes que são coisas que não mudam de jeito nenhum. Então vamos lá. O metro, o que que é? Ele é definido como o espaço percorrido pela luz, ou seja, o quanto a luz percorre no vácuo, tá? Ou seja, na inexistência total de matéria, em uma fração de 1 sobre a sua própria velocidade, que é de 299.792.458 metros, tá? Então, colocou-se isso como uma fração de 1 segundo. 1 dividido por 299.792.458 segundos, tá? Dá uma fração aí de 3,33, aqui ó, 3,335641 vezes 10 a menos 9. Você não está entendendo nada disso aí, né? Mas é uma fraçãozinha minúscula de segundo, tá? Então, nesse tempo, o quanto a luz percorre dá exatamente 1 metro. Esse é o padrão para o metro, beleza? Vamos lá. O que é um segundo, afinal, né? Tá, beleza. O quanto ela percorre nessa fração de segundo. Tá, mas o que é um segundo, então, né? Como é que eu determino o padrão do segundo? Um segundo, gente, equivale a... Vamos lá, ó. Então, tá aqui, milhão, bilhão. A 9.192.631.770 transições hiperfinas de energia de um átomo de césio. Meu Deus, que é isso, cara? Que loucura é essa? Então, imagina que o segundo ele é calculado por uma quantidade, tá? Que é padrão, que se repete de uma forma padronizada de interações de energia dentro de um átomo, tá? Então, é uma medida nuclear aqui, tá bom? É da mesma forma... é dessa mesma forma que funcionam os relógios atômicos, ok? Então isso aqui eu não vou explicar isso exatamente o que é uma transição hiperfina, porque é um conceito muito profundo e não é para esse momento, beleza? E o que é finalmente um quilograma, tá? Aquelas outras medidas também têm padrões, mas eu vou focar nessas três aí. O que é um quilograma? O quilograma, ele já foi também padronizado usando peças também, tá? Peças físicas. Também tinha uma plaquinha, tá? Uma espécie de cilindro, na verdade. Também de irídio e platina, tá? Tinha uma esfera também de... Durante um tempo foi uma esfera de silício. Só que percebeu-se também que esses materiais deterioram com o tempo. E aí, os físicos resolveram criar um padrão que se baseia no que a gente chama de constante de Planck, que é a quantidade mínima de energia, tá, no universo. Então, como a gente sabe que massa e energia têm uma equivalência, né? O Albert Einstein descobriu isso, propôs isso, e ele estava certo. Então eles usaram uma medida de mínima de energia, que é um padrão que não muda, é uma constante que não muda. Eles usaram essa constante para padronizar um quilograma. Perfeito? Então vamos lá. Sigamos avante. Bom, gente, na física nós temos aí um problema sério, tá? Para fazer algumas medições. Pense o seguinte... Nós temos medidas que são extremamente grandes, tá? No estudo da física, e medidas que são extremamente pequenas. Então, para você ficar representando essas medidas em alguns momentos, ou em, né, por exemplo, num exercício, né, numa questão, ficaria muito difícil. Por exemplo, ó, a massa da Terra vale aproximadamente, olha isso aqui, 6, ó, acompanha comigo, ó, 1000, tá, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, aproximadamente 6 septilhões de quilogramas. Cara, é muito doido isso, né? Então, para resolver esse problema, a gente usa o que nós chamamos de potências de base 10, ou notação científica, que é a utilização de potências de base 10, tá? Então, como eu representaria esse número aqui? Bom, a regra é a seguinte, eu vou escolher o primeiro algarismo significativo, tá? Que seja maior que 1, menor que 9, né? Então aqui nós temos o número 6, então vai ficar assim, ó, 6 vezes, tá? Aí nós vamos usar a potência de 10, então a potência sempre vai ter base 10, sempre, tá? A base sempre será 10. E aí eu vou colocar como expoente dessa potência a quantidade de zeros que eu tenho na sequência desse número, tá? Isso antes, né? Antes da vírgula, ok? Então vamos lá, quanto nós temos? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
zeros. Então, tá aqui. Essa é a representação em notação científica da massa da Terra. 6 vezes 10 a 24 quilogramas, beleza? Tá aí isso para um número muito grande, né? Isso aqui é um número muito grande. E quando o número for muito pequeno, vamos ver um exemplo? A massa de um elétron, tá? Vale aproximadamente, olha isso aqui, gente. Olha, milésimo, milionésimo, bilionésimo, trilionésimo, quatrilionésimo, quintilionésimo, sextilionésimo, septilionésimo, octilionésimo. Eu nem sei falar esse nome direito. Eu nem sei. Eu já esqueci quanto que é o 9. Mas é uma fração de 9 trilhões. Né? 9 trilhões não. 9... Nossa, cara, é muito pequeno, tá? Em quilogramas. Então, como é que eu vou representar esse número? Tá? Agora perceba que nós temos casas depois da vírgula. Nós temos casas decimais aí. É um número pequeno, né? É um número menor que 1 e maior que 0, tá bom? Então, vou até colocar aqui, ó. É um número x, ó. Ele é menor... Opa, ficou meio estranho. Menor que 1, tá? E maior que 0, tá bom? É um número, né, 0, alguma coisa. Então, ó, como é que a gente vai fazer? Mesma coisa, vamos buscar o número, tá? O número significativo aí, o primeiro. O primeiro aqui é 9, tá? Então vai ficar aqui, ó, 9 vezes potência de base 10, sempre. Agora, quantas casas depois da vírgula eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então aqui, expoente 31. Só que aqui nós temos casas decimais. Então nesse caso o nosso expoente vai ser negativo, tá? Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, alguns números a mais, tá? Sei lá, vamos supor que eu tivesse aqui um número 1, sei lá. Então aqui, ó, ficaria assim. Ficaria 9,1 vezes 10 a menos 31. Agora vamos supor que esse número aqui, sei lá, fosse um 8, sei lá. Vamos supor que esse número fosse um 8. Como é que ficaria? Assim, ó. Vou apagar o 6. Esse número vai ficar errado, tá? Mas é só para você ter uma ideia. Aqui ficaria 6,8 vezes 10 a 24, tá? Não é isso, tá? É só 6 mesmo. Claro que é um valor aproximado. Mas essa é a ideia, tá? Da regra para termos um número em notação científica. Eu preciso ter um número, tá? Antes da vírgula eu preciso ter um número que seja maior do que 1, maior ou igual a 1, ou menor ou igual a 9, beleza? Vamos seguir. Isso aqui, gente, ó, prefixo de notação científica, tá? Tá comendo um pedacinho aqui do quadro, mas dá pra ver, tá? Então, o que é isso? São prefixos que a gente usa para simplificar as potências de 10. Tem mais do que essas, tá? Mas essas aí são as mais usadas, são as que mais aparecem nas questões de física. Então, assim, vou rasgar o pano aqui. Decora essas daí, tá? Essas, se você decorar, você vai se dar muito bem na resolução dos exercícios. Então, ó, vou colocar aqui a canetinha laser. Então, vamos lá, os prefixos, ó. Nós temos aqui os prefixos, tá? Os nomes. Aqui nós temos as letras que representam esses prefixos. E são essas letras que vão aparecer, tá? Na frente das unidades de medida. Aqui temos as potências correspondentes, tá? Então, essas letras representam esses prefixos e substituem as potências, tá? Então, o que vai aparecer é isso aqui, ó. E esses são os valores que elas representam. Então, vamos lá, ó. Ó, 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1, certo? Você já viu isso em potenciação. Então, aqui 1. Então, alguma coisa que seja 1000 vezes maior, então ela é 10 a terceira, porque aí eu vou ter 3 zeros, né? Um número com mais... Então, 1000 é 1 com 3 zeros, não é? Ó, 1 com mais 3 zeros. Então, esses 3 zeros, eles podem ser reescritos como 10 a terceira, né? Ó, 1, lembra? 1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3 zeros, 10 a terceira. Esse 10 a terceira pode ser substituído por K minúsculo, tá? E ele representa o que nós chamamos de quilo. Ó, quilograma, quilômetro. Quilômetro não é 1000 metros? Então, ó, quilo de 10 a terceira, 1000, tá? Que mais?
Onde mais temos quilo? Ó, quilômetro, quilograma, kilobyte, né? Tem aquele KB, né? Kbyte, tá bom? A mesma coisa acontece com o resto, ó. Mega, do megabyte lá da informática, ó, é um M maiúsculo, é 10 a sexta e significa a mesma coisa que 1 milhão. Ó, giga, G maiúsculo, 10 a nona, 1 bilhão, tá? Então lembra os gigabytes, né? Então quantos gigabytes você tem no seu HD, tá? Quantidade de bytes, tá? Em vez de eu escrever 1 bilhão, eu escrevo, olha, ele tem 10 a nona bytes. Ou melhor, ele tem G-bytes, né? Que é gigabytes, ok? E também aqui para os números menores, né? Para os números, né, decimais aqui, ó. Centi é um Czinho, 10 a menos 2, que é 0,01. Lembra do centímetro? Então, na verdade 0,01 metros. Aí nós temos aqui, ó, 10 a terceira, que é o Mzinho, que é o mili, que é 0,001, milésimo. Lembra do milímetro? O que é um milímetro? É um milésimo de um metro, tá? É um metro dividido em 1000 pedacinhos. E assim por diante, ó. Temos o micro, que é o 10 a menos 6, aparece muito em elétrica. Temos o nano, que é o 10 a menos 9. Já ouviu falar em nanometria, né? Na nanotecnologia, o que é isso? É que nós conseguimos manipular átomos, tá? Conseguimos manipular coisas nessa escala aqui super pequenininha. Ó, então nós temos aqui o zero, né, ó, 1000, milhão, bilhão. Nós conseguimos manipular coisas que têm tamanho de 1 bilionésimo de metro. É pegar 1 metro e dividir em 1 bilhão de pedacinhos. Nós conseguimos manipular isso já. Temos tecnologia para isso, é a nanotecnologia. E aqui o último que vai ser usado, tá? Que é o pico. É um P, tá? Um Pzinho minúsculo. Pico, 10 a menos 12. Tem mais para baixo e tem mais para cima. Só que os mais usados são esses, beleza? Decora esse que você vai se dar muito bem. Vamos lá, gente. Agora, ordem de grandeza. O que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é uma forma, tá, de arredondamento utilizando potências de 10. Então agora presta atenção que isso aqui é um pouquinho mais chato de entender, tá bom? Vamos colocar aqui a canetinha de volta. Então o que acontece? Primeiro você precisa saber que 3,16 é igual a raiz de 10, tá bom? Então, ó, vamos pensar assim, ó. Lembra daquele númerozinho que vai na frente multiplicando a potência? O fatorzinho que vai lá na frente, tá? Essa é uma multiplicação, certo? Então aquele númerozinho aqui eu estou chamando de x, beleza? Então se esse x for maior ou igual a 1, só que ele for menor ou igual a 3,16, que é a raiz de 10, então a ordem de grandeza dele é igual à sua própria potência de 10. Professor, não entendi. Ô, Pro, explica melhor aí. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar a massa da Terra. Lembra que a massa da Terra era de 6 vezes 10 elevado a 24? Então eu quero saber qual é a ordem de grandeza da massa da Terra. Então 6, ó. Gente, desculpa. Peguei aqui um exemplo ruim, né? Porque vai dar maior. Então pera aí, vamos fazer um outro exemplo. Desculpa aí. Vamos lá, ó, então vamos pegar um exemplo qualquer, sei lá, vamos pegar aqui uma potência que deu 2,5 vezes 10 elevado a 10, sei lá, qualquer coisa, eu não sei o que isso representa. Mas vamos lá, ó, 2,5, gente, é menor do que 3,16, concorda? Perfeito? Então, ó, a ordem de grandeza é de 10 elevado a 10, tá? Tá aqui. Vou passar aqui um marca-texto. Certo, ó. Tá aí a ordem de grandeza desse número. Mas, e se esse número for maior, tá? Vamos agora usar a Terra. A massa da Terra. 6 vezes 10 elevado a 24. Vamos lá. O 6 aqui, né, que é o nosso x, aqui é o nosso fator que multiplica a potência de base 10. 6 é maior que 3,16, certo? Portanto, a potência que vai representar a ordem de grandeza é de 10 elevado a 24 mais 1, tá? Então, a ordem de grandeza da Terra é de 10 elevado a 25. Vamos passar aqui o marca-texto, tá? Porque como o fator que multiplica a potência é maior que 3,16, então eu somo
1 ao expoente dessa potência, beleza? Isso é ordem de grandeza. É só isso. Quando um exercício te pedir ordem de grandeza, é isso que você tem que fazer, tranquilo? Vamos lá, agora aqui ó, estamos já chegando no final da nossa aula, tá? Então, operações com potências de base 10. Isso aqui é matéria de matemática lá do Fundamental 2, beleza? Mas a gente precisa fazer vamos ter que dar uma lembrada aqui, porque nós vamos fazer isso bastante, tá? Durante agora os exercícios a gente vai ter que manipular muito essas potências de 10 por causa do tamanho das grandezas físicas. Então vamos lá, adição, vamos começar com a adição aqui ó. Eu tenho duas potências aqui, né? Eu tenho 2 vezes 10 a menos 2, mais 2 vezes 10 a menos 1, tá? Gente, para fazer adição e subtração de potências, tá? Eu preciso que as bases, os expoentes das potências sejam iguais, ok? Então aqui, ó, eu tenho potências com a mesma base, porque sempre vai ser base 10, porém eu tenho expoentes diferentes. Então, ou eu tenho que transformar essa potência em 10 a menos 2, ou eu tenho que transformar essa em 10 a menos 1. Então, qual é a regra, tá? A regra é a seguinte, vou até escrever aqui, ó. Se eu aumento, ó, então casa decimal. Se eu aumento a quantidade de casas decimais, tá? Eu diminuo, então, ó, diminui o valor do expoente, tá? Agora, se eu tirar casas decimais, ó, se diminui a casa decimal, aí aumenta o expoente, tá? Vou colocar aqui abreviado. Aumenta o expoente, é sempre o contrário. Então vamos fazer aqui, ó. Aqui tanto faz, tá? Posso escolher qualquer um dos dois. Então assim, eu quero, vamos lá, eu quero, ó, diminuir essa casa aqui, ó. Ela é menos 1, eu quero fazer ela ficar menor, menos 2, tá? Diminuir. Então eu tenho que fazer o quê? Aumentar uma casa aqui. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 10 a menos 2, mais. Eu vou aumentar uma casa decimal, ó. Vou aumentar uma casa decimal e vou diminuir o expoente. Então vai ficar 20 vezes 10 a menos 1, menos 1, certo? Então 2 vezes 10 a menos 2, mais 20 vezes 10 também a menos 2, tá? Agora o que eu tenho? Perceba aqui, ó. Eu tenho duas potências com a mesma base e mesmo expoente. O que eu vou fazer? Eu vou somar os fatores, tá? Eu vou somar os dois fatorizinhos aqui, ó. Então vai ficar, ó, 2 mais 20 vezes 10 a menos 2, tá? A potência vai ficar intacta. Então 2 mais 20, 22 vezes 10 a menos 2. Opa, borracha não, senão vai apagar. Tá? Então tá aqui a resposta, tá? Para essa soma aqui. Poderia também ter feito ao contrário, que eu colocado 0,2 vezes 10 a menos 1. Aí ficaria 2,2 vezes 10 a menos 1, tá? Também estaria correto, problema nenhum. Aliás, ficaria na regra certa da notação científica. Mas isso aqui não está errado, tá? Ele só está fora da regra de notação, mas está certo. O número, o valor está correto. Vamos lá, agora vamos fazer esse aqui, ó. A mesma coisa, né? Eu tenho aqui um 10 a terceira e aqui um 10 a 2. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse cara aqui, ó. Tá? O 3, uma casa decimal, eu vou aumentar a potência aqui. Então vai ficar assim, ó. 5 vezes 10 a terceira menos 0,3, ó, desci uma casinha, tá? Vezes 10. Se eu, ó, diminuir decimal, aumenta expoente. Então vai ficar 2 elevado a mais 1, certo? Então, ó, 5 vezes 10 a terceira menos 0,3. 0 ficou meio tosquinho aqui, né? Parece um 6, mas é 0, tá? Vezes 10 a terceira. Ó, que beleza. Agora eu tenho, ó, as potências com a mesma base e mesmo expoente. Finalmente, ó, 5 menos 0,3, então, ó, 5 menos 0,3 vezes 10 a terceira é igual a... Então, eu vou subtrair somente, tá, os fatores. 5 menos 0,3 vai dar 4,7, certo? Vezes 10
à terceira. Poderia também escrever em função do 10 à segunda, né? Aí ficaria 53 vezes 10, não, ficaria 47, desculpa, vezes 10 a 2, tá? Também. Mas, nesse caso aí, ó, no exemplo de subtração, ficou na potência de 10 certinho, né? Porque o primeiro número, perceba aqui, ó, até pra gente dar uma lembrada, né, ó, o primeiro número aqui, ó, ele é menor do que 9, maior do que 1, certo? Então, na notação científica. Repito, isso aqui não está errado, tá? O valor está certo, só que ele não está no padrão da notação científica. Beleza. Agora vamos para a multiplicação. A multiplicação é bem mais simples, tá, gente? Na multiplicação, ó, o que a gente vai fazer? Como nós temos a mesma base, tá? E sempre vai ser a mesma base, então eu não tenho que me preocupar com isso. Tá, ó, vamos pegar aqui o marca-texto. Eu vou primeiro multiplicar, tá? Os fatores. E depois eu vou somar os expoentes mantendo a base. Pega aí, ó, como é que vai ficar. Então vai ficar 4 vezes 2 vezes 10 elevado a 2 mais menos 3. É somatório, hein? É somatório, ou seja, eu tenho que considerar o sinal de todos os expoentes, ok? Então vamos lá, gente. 4 vezes 2 é 8. Vezes 10 elevado a 2 mais menos 3 é menos 1. Pronto, tá aí. Vou fazer outra cor aqui. Ou melhor, ó. A multiplicação aqui. A somatória dos expoentes, tá? Beleza, fechou. Temos aí o resultado. E divisão? Bom, acho que você já se ligou, né? Acho que ficou meio intuitivo, concorda? Para e pensa um pouquinho aí, ó. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Dividir. Opa, agora eu inverti a cor, hein? Pera aí. Vamos fazer na mesma cor aqui para ficar padrão. Vai, para você não se confundir, beleza? Ó, então nós vamos dividir os fatores que multiplicam as nossas potências, tá? E vamos trabalhar os expoentes. Mas será que você já se ligou o que nós vamos fazer com o expoente dessa vez? Se ligou? Ah, eu acho que sim, hein? Então vamos lá, ó. Vai ficar 4 dividido por 2 vezes 10. Se aqui eu multiplicava, gente, aqui eu vou subtrair, óbvio. 2 menos 3. E perceba que eu tenho que considerar os sinais de todos os expoentes da mesma forma. Então vamos lá. 4 sobre 2 é 2. Vezes 10 elevado a 2 menos 3 é 2 mais 3. Então aqui vai ficar 2 vezes 10. A quinta, vamos lá. Opa. O que aconteceu aqui? Aí, opa. Aqui, esqueci de trocar para marcar texto, tá? Então aqui. Eita, gente, me atrapalhei aqui. Pera aí, vamos apagar aqui que atrapalhou tudo. Me atrapalhei nas cores aqui. Vamos lá, deixa eu ver que cor que tava. Azul, ok. Então 4 sobre 2 deu 2. Agora sim, vamos lá, marca texto. Ó, já estamos com verde, ó. Então tá aqui a subtração dos expoentes e a divisão dos fatores, beleza? Então tá aí essa primeira aula introdutória que você precisa saber pra gente começar a estudar qualquer área da física aí, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. É isso aí, um abraço! Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por assistir, abraço!